Existem muitas formas de meditar, né? Diferentes métodos. Então, você pode meditar, por exemplo, através do som de palavras, de sons como mantras, músicas tranquilas, músicas de ativação, afirmações, orações, intenções, trazendo uma intenção para o seu dia, trazendo uma intenção para a sua vida. Pode também meditar com os áudios de meditação, que são esses áudios guiados, né? Então, a palavra, sons, são formas de conduzir a sua prática. A gente também pode meditar através de visualizações e de imagens, por exemplo, se concentrando num objeto, se concentrando na imagem de uma mandala, pode também se concentrar na imagem de mantras, né? Faz visualizações e conduz a meditação também através dessas visualizações. Tem também as meditações através de exercícios, que são as meditações ativas, que podem ser yoga. Yoga também é uma forma de meditar, né? Existem algumas yogas especificamente que são meditações em movimento. Você pode também meditar, por exemplo, caminhando, você pode meditar nadando, né? Isso também são caminhos, formas diferentes que você está meditando. E existe também o mindfulness, que é a meditação concentrando-se em si mesmo, nesse aqui e agora, nesse movimento da respiração, nessa consciência do seu corpo, né? E todas são boas, todas elas cumprem diferentes objetivos, né? Porque a meditação, ela é um instrumento. A meditação não é um objetivo. O meu objetivo é meditar. Não. Seu objetivo é, por exemplo, manter a mente clara, focada. Aí você usa a meditação como uma forma para alcançar essa mente clara, focada, né? Então, a meditação não é um objetivo em si. Ela é um caminho, ela é um instrumento que te leva a um outro estado mental. Não existe também um método que seja melhor ou pior do que o outro. Na realidade, todos eles são bons. Isso tudo vai depender de qual é o seu objetivo e depende também do seu grau de concentração, da sua disponibilidade de tempo, da sua disponibilidade para a prática, né? Depende também dos seus hábitos, das suas crenças. Muitas meditações cristãs são meditações a partir da palavra. Então, você lê um texto, né, da palavra de Deus, vamos dizer assim, e a partir desse texto você medita sobre o que você leu. Então, também depende das suas crenças, da sua forma de meditar, né? O método, digamos assim, hoje em dia mais divulgado, que a gente vê mais sendo divulgado, é o mindfulness, porque esse aí independe um pouco dessa sua crença e do seu hábito, porque você vai sentar e vai se concentrar em si mesmo, na sua respiração e no seu corpo aqui agora, nesse ambiente. Então é isso. Não importa a forma que você escolhe, não importa o método que você escolhe. O que importa é a prática. É a prática que vai fazer você avançar, né? Nenhum resultado vai te trazer resultado se você não praticar diariamente. O nosso cérebro muda com a consolidação de um hábito, de uma prática. Então, todas as vezes que você começa a praticar alguma coisa, você vai repetindo aquela prática, aquele comportamento, você vai repetindo, 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 o seu cérebro vai entendendo aquilo, né, e vai recodificando, reorganizando, né? A descoberta da neuroplasticidade mostra exatamente isso, que aquilo que você deseja mudar é só você praticar. Então, quando você muda um hábito, quando você quer mudar um hábito, você começa a praticar sempre esse novo hábito. Com o tempo, o seu cérebro vai criando novos caminhos de transmissão neural, né? Se antes um determinado estímulo leva a uma determinada resposta, com a prática, você vai levar esse mesmo estímulo a uma nova resposta. Então, vou dar um exemplo bem fácil de entendimento. Por exemplo, se você você tem o hábito de sempre que você pensa numa pessoa, por exemplo, sua mãe. Sempre que você pensa na sua mãe,
você já responde às cobranças da sua mãe, às questões da sua mãe, então isso te leva a uma resposta neuronal que está lá, como é que fala? Que está lá programada desde quando você se relaciona com a sua mãe. Então, na medida em que você pensa, não, eu não quero mais pensar na minha mãe e me sentir mal, porque quando eu penso nas cobranças, eu penso em tudo que foi a minha relação com a minha mãe, eu começo a me sentir mal. Então, todas as vezes que eu penso na minha mãe, eu me sinto mal. Então, vamos lá. Eu quero sair desse lugar, desse mal-estar. O que eu faço? Eu começo a todas as vezes que eu penso na minha mãe, eu faço, por exemplo, um mantra positivo, uma afirmação positiva. Ou eu paro, respiro profundamente e esvazio a minha mente. Então, se todas as vezes que eu pensar na minha mãe, eu der uma outra resposta a isso, ao invés de começar os pensamentos negativos que vão me gerando mal-estar, eu troco isso, os pensamentos negativos, por uma respiração profunda, por um esvaziamento da mente, ou por uma afirmação positiva, com o tempo, isso vai se tornando automático. Essa nova resposta, ela vai se tornando automática, né? E isso a gente tem provas científicas sobre isso, né? De que somos capazes de mudar a qualquer hora. Basta a gente querer e criar as condições para isso, né? E a motivação está ligada ao nosso desejo. Então, tudo aquilo que eu quero, eu consigo. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo. É porque você ainda não desejou aquilo, você ainda não está motivado a fazer aquilo. Porque quando a gente quer, tudo é possível, tudo eu consigo quando eu ponho o meu desejo ali, né? O que é pôr o desejo? A gente põe essa energia ali. Eu quero e eu vou fazer isso acontecer, né? Seja externamente ou seja internamente. E a gente faz isso inconscientemente. A gente trabalha o tempo inteiro para conseguir tudo aquilo que a gente deseja. Então, como isso funciona muito inconscientemente, a gente tem que estar sempre atento aos nossos desejos. Porque aquilo que a gente deseja inconscientemente é que traz a motivação e a força para a gente ir atrás de alguma coisa. Só que se você não sabe qual que é o seu desejo, o que você quer alcançar, você está trabalhando para aquilo sem saber que você está trabalhando para aquilo. E aí, o que acontece? Você alcança o que você deseja e aí você se vê infeliz. Mas como assim? Né? É porque você não tem consciência do seu desejo. Você está trabalhando por alguma coisa que, infelizmente, você não sabe o que é. Né? E as emoções reprimidas, vamos dizer assim, essa energia, essa pulsão que fica no nosso corpo, que é esse motor que faz com que a gente realize alguma coisa. Então, se eu não tenho consciência daquilo que eu quero, essa energia, ela vai para os meus desejos inconscientes. E Lacan já falava que o nosso desejo não está na nossa felicidade, né? Então, a gente precisa, assim, através da meditação, e eu entro em contato comigo mesma, de forma honesta, de forma clara, de forma íntegra, né? Porque sou eu comigo mesma, eu olhando para mim e vendo as minhas dores, as minhas dificuldades, enxergando também aquilo pelo qual eu estou trabalhando, né? E isso a gente consegue claramente na meditação, e por isso que eu sempre falo com as pessoas, está com problemas, não está conseguindo sair dessa vibração, não está conseguindo sair desse pensamento recorrente, senta, acalma a mente, percebe da onde que vem isso, como surgem esses pensamentos. Eles estão ligados a que fatos da sua vida? Eles estão ligados a que emoções vividas ou não vividas plenamente, né? Porque todo esse conteúdo que está no nosso inconsciente que faz com que que a gente viva e que a gente busque a confirmação disso. Então, se você não tem consciência disso, você está o tempo inteiro buscando alguma coisa, acreditando que aquilo vai te trazer felicidade, e quando você consegue, você vê que não era nada disso, né? E aí as pessoas confundem essa insatisfação com essa coisa de que somos seres insatisfeitos, incompletos e que a gente nunca vai ser feliz.
porque sempre que eu alcanço alguma coisa, eu quero outra mais, né? Não é exatamente isso, porque também o estado de felicidade, ele não está ligado à realização de um desejo. O estado de felicidade é um estado incondicional, de que eu posso estar feliz na busca da realização de alguma coisa, né? A minha felicidade não está no final do meu percurso, não está no final da minha vida. Ah, eu vou ser feliz quando eu conseguir aquilo. E são condições. E a felicidade oculta é uma felicidade incondicional. A prática tibetana do 5 elementos é uma prática perfeita para quem está começando a meditar. Você usa um exercício físico coordenado com a respiração para atingir esse estado meditativo. Você usa o corpo e a respiração como um instrumento para alcançar esse estado de consciência da meditação. A respiração é o melhor condutor para as alterações de consciência, sejam elas das mais sutis ou das mais elevadas. Você quer fazer uma alteração de consciência para chegar no estado theta, por exemplo, os terapeutas de Theta Healing trabalham com isso. Então, é através da respiração que você é capaz de alterar a sua consciência, né? E aí você pode relaxar ou dormir, assim como você pode usar a respiração para te manter num estado de alerta, para te manter mais tempo ligado, concentrado, focado, né? Você também consegue, através dessas alterações, alcançar estados elevados de consciência, que é, por exemplo, alcançar um nirvana, alcançar um transe espiritual. Isso tudo é através da respiração. A respiração, realmente, o prana é vida. É isso que movimenta a gente. E o movimento desse ar interno, e também a prática tibetana trabalha com isso, porque vai desbloqueando esses canais que a gente chama do vento sutil, que permite com que você faça essas mudanças e alcance objetivos como felicidade, saúde, equilíbrio, né? O relaxamento também é uma boa indicação para quem está começando a meditar, né? Porque o relaxamento não é dormir, mas é entrar num estado de relaxamento físico que vai te possibilitar esvaziar a mente. Você sai daquele pensamento contínuo e repetitivo e você vai conseguindo relaxar, eu chamo de relaxar a mente. Você vai esvaziando, você vai saindo desse excesso de pensamento e alcançando um estado mais relaxado, sem foco, diluído, não, esqueci agora a palavra, mas enfim, a gente entra nesse estado do. Ixi, esqueci completamente essa palavra agora, mas é isso, né? Esse estado de dispersão, isso, de um pensamento disperso, que não tem foco, você não está pensando exatamente numa coisa, digamos que são só imagens, né? Então, o relaxamento é excelente para pessoas que não conseguem, têm a dificuldade para meditar, falar, eu não consigo parar e só pensar numa determinada coisa, ou eu não consigo não pensar em nada. E aí a prática do relaxamento vai trazendo esse relaxamento físico que te permite o esvaziamento da mente, né? Outra coisa é que a gente tem muito a ideia de performance, né? Que você, tudo aquilo que você passa a praticar, você está sempre colocando em comparação com outros, como se você precisasse atingir um objetivo comum. E, na realidade, a meditação não tem um objetivo comum, né? A meditação cumpre o objetivo que você vai dar a ela, né? Ela é uma prática em que você esvazia a mente, em que você relaxa seu corpo, você dispõe todo o seu ser para aquele momento de silêncio e esvaziamento que te traz foco, concentração, clareza mental. É sempre bom lembrar que a meditação não deve ser tratada como performance, né? Hoje em dia, muitos coachings usam a meditação para aumentar a nossa performance intelectual, para aumentar a nossa produtividade mental e física. Você pode usar a meditação para isso, mas isso é só um objetivo da meditação.
né? Porque se você medita, naturalmente você tem esses ganhos. Mas, como eu disse anteriormente, a meditação ela tem vários objetivos. Você pode estar usando a meditação para um transe espiritual. Você pode estar usando a meditação para alcançar uma iluminação, né? Então, ela cumpre diferentes objetivos. A gente alcança diferentes objetivos com essa prática. E por isso que o objetivo da meditação não é performance, né? Então, a gente não deve fazer comparação. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas quanto tempo você medita? Uma coisa que quanto mais tempo eu ficasse sentada em silêncio, dissesse que eu estou em meditação. E, na realidade, isso é engraçado até, porque eu não estou apostando quem fica mais tempo sentado em silêncio. O importante é que eu realmente consiga esvaziar a minha mente. 1 minuto de atenção plena, 1 minuto de aqui e agora com a mente vazia, vale muito mais do que 40 minutos em que eu estou sentada, com os olhos fechados, ruminando pensamentos. Porque a meditação também é impermanente, como a vida. Tem dias que eu sento, alguns minutos eu me concentro e esvazio a minha mente. E tem outros dias que eu fico 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, tentando fazer isso. Eu não consigo, porque os meus pensamentos estão atordoados, porque aconteceram coisas no dia anterior ou naquele mesmo dia, que a minha mente está tão cheia, minha mente está tão atordoada, que eu não consigo meditar, eu não consigo silenciar. A prática dos 5 elementos, a prática tibetana dos 5 elementos, né, qual que é o nosso objetivo? É oferecer uma experiência contínua, né, um aprendizado diário, de um exercício constante e sólido que vai nos conduzir à saúde, que vai nos conduzir ao equilíbrio e à felicidade constante. Porque isso, a felicidade não está condicionada às circunstâncias, não está condicionada ao cumprimento de uma tarefa. A felicidade é um estado, que eu mantenho esse estado. Como que eu mantenho esse estado? Por exemplo, com a meditação. Por quê? Porque praticando todos os dias a meditação, eu, vamos colocar assim, eu passeando todos os dias por esse lugar de tranquilidade e paz interna, eu vou cultivando e vou despertando esse estado de felicidade que me acompanha onde quer que eu esteja, fazendo o que quer que seja, tendo ou não tendo alcançado um objetivo. Eu posso permanecer feliz durante todo o percurso para alcançar o objetivo. Vamos supor, eu estou fazendo faculdade para medicina, um exemplo. Eu vou ser feliz o dia que eu me formar. Não. Todo o seu percurso, todos os anos de faculdade, você vai passar ele feliz. Quando você chegar à formatura, você vai estar comemorando o cumprimento daquele objetivo. Mas eu não vou esperar me formar para ser feliz. Né? Às vezes a gente, se você pensar nisso de um ponto de vista, né, você está olhando aqui todo um caminho e a pessoa só vai ser feliz no final daquele caminho. Só que esse caminho dura anos. Aí você vai pensar, mas eu vou passar anos da minha vida infeliz esperando o dia que isso chegue? E se coisas acontecem na vida que isso possa ser adiado? E aí eu vou adiando a minha felicidade? E o mais interessante é que isso é muito mais comum na nossa mente do que a gente imagina, porque é isso que a gente faz. A gente acredita que seremos felizes quando a gente alcançar alguma coisa, seja o que for. Então, durante a caminhada para alcançar isso, a gente é infeliz. E aí a gente, inclusive, diz que eu suporto o que for, todo o sofrimento, toda a dor. Por quê? Porque eu sei que um dia eu vou chegar nesse lugar onde a felicidade vai estar. E não é isso. A felicidade está, primeiro, que ela está aqui dentro. E segundo, que ela está comigo durante todo o tempo. Né? Esse é um entendimento que, quando a gente fala assim, o que importa
não é aonde eu quero chegar, mas o caminho. Porque é a caminhada que vai revelar o meu ser, é a caminhada que vai transformar o meu ser. Então, isso tudo é todo o tempo. Eu não vou estar pronto em algum momento da minha vida. E se a gente entender a existência como além dessa vida que a gente vive, eu vou nascer e morrer e eu ainda não vou estar pronto. Então, quer dizer, eu não vou alcançar nunca a felicidade, né? Então, a felicidade oculta é essa felicidade incondicional, que ela está comigo e ela me acompanha todos os dias, enquanto eu acordo e faço todas as minhas tarefas diárias, na hora que eu vou dormir, sonho, e na hora que eu acordo no dia seguinte, ela está aqui. Eu não preciso de nada para tê-la aqui dentro. Eu não preciso de nada para poder dizer que agora você vai estar feliz. Isso tudo são esses condicionamentos externos. Isso tudo são essas condições que a gente coloca. E isso está tão presente na nossa maneira de pensar que todo o tempo eu justifico a minha infelicidade dizendo que um dia eu vou ser feliz. O dia que eu conseguir tal coisa, o dia que eu estiver em tais e tais condições, é que eu vou ser feliz. E isso a gente vai vivendo a nossa vida. Infeliz, infeliz, infeliz. E a infelicidade traz doença, infelicidade traz incompreensão, infelicidade traz rigidez, e isso tudo vai fazendo com que, pessoalmente, em relação a tudo que está no meu entorno, principalmente as outras pessoas, seja infeliz. Relacionamentos difíceis, um trabalho difícil, né? Quando a gente fala limpar a mente ou não pensar em nada, eu vou dar um paralelo. É como se a nossa mente fosse um céu azul e os pensamentos são as nuvens. Tem momentos em que o céu está nubladaço. Então, tem momentos em que a gente está tão cheia de pensamentos que você não vê, você não enxerga a mente, vamos dizer assim, você não enxerga o céu azul. Você enxerga aquele monte de pensamentos, pensamentos pesados e aquele crowd total assim na sua cabeça, né? E aí, quando a gente fala assim, vamos limpando a mente, vamos clareando a mente, é você se colocar nesse lugar de observador e deixar as nuvens passar. Porque por que a nuvem vai se tornando densa aqui dentro? Porque a gente vai pensando, a gente vai comendo a corda do pensamento. Você está entendendo? Você consegue entender isso? Você, por exemplo, você disse aí, eu às vezes vem lembranças, vem muitas lembranças quando a gente está meditando, né? Por exemplo, em processos de terapêutico, em processos de terapia, a meditação muitas vezes vai cumprir um pouco essa função de trazer conteúdos à tona, tá? Então, é trazer lembranças, fatos que estão esquecidos e que a gente precisa retomar para a gente poder, né, andar, para poder limpar. E aí vai vir o pensamento. Só que quando vem a lembrança, ao invés de você começar a ruminar aquela lembrança e pensar, foi isso, aconteceu. Quando você vê, você já não está mais no céu claro, você está correndo junto com a nuvem. Dá para entender? Você vai correndo junto com a nuvem. E aí, não, volta, senta aqui de novo e vê a nuvem passar. E aí as nuvens vão passando e o céu vai clareando. É isso que a gente chama de limpar a mente. É você ir deixando os pensamentos passar. Na hora que você se apega a um pensamento, a uma nuvem e vai com ela, você deixou de meditar. Você está pensando. Entendeu? Então é isso. Você senta no lugar de observador e deixa a nuvem passar. Olha para sua mente como isso. É uma tela azul clara. Tudo que está passando aqui vai passar. E vai passar. E passa mesmo. É como se fosse uma tela. Porque entra na sua mente e sai, vamos dizer assim, né? Não é do bem da mente, porque a mente é um todo maior. Mas, tipo assim, entra na sua tela. Isso, esse é o exemplo. Entra na sua tela e sai, igual a minha mão aqui, ó. Entra e sai. Você deixa passar. É isso, amor.